Bom dia. Sejam acolhidos nesta celebração em que recebemos o quarto domingo de Advento. De maneira calorosa, queremos que cada um de vocês se sintam abraçados por Deus e pela comunidade nesta Casa Santa. Em especial, acolhemos as pessoas que nos visitam hoje. Tem alguém? Elson, quer se apresentar, Elson? Só. Desejamos que todos possam passar um tempo frutífero conosco neste belo encontro que Deus nos proporciona. Recordamos que os novos ares de esperança são abundantes na cristandade, pois é o tempo de preparação para o nascimento de Jesus. O evangelista Mateus anuncia a encarnação de Deus na criança de Belém, quando recorda as palavras das profecias do Antigo Testamento, afirmando, em nosso voto bíblico, o profeta Isaías diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. O Natal está próximo. A quarta vela que hoje é acesa é sinal de clima de esperança, da alegria que nos acompanha neste tempo de Advento e Natal. A alegria faz parte da vida cristã. É a certeza de que céus e terras poderão passar, mas o amor de Deus jamais passará. A alegria do cristão é a certeza de que nossa vida é conduzida por Deus. Por isso, podemos sentir o abraço de Deus quando nos reunimos na sua presença. Amém. Cantamos o hino 370. Bom dia, amada igreja, queridos irmãos e irmãs. De forma especial, nesta entrada do quarto domingo do Advento, em que nós nos preparamos
para o singelo Natal do nascimento de Deus. Por isso, este nosso culto também conta com a presença do nosso Senhor, do qual queremos agora invocar. Nos coloquemos de pé. Celebramos este culto em nome de Deus, que é Pai e amor, em nome do Filho, que é Jesus, Salvador e Emanuel, e em nome do Espírito Santo, que é vida e transformação. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Antes de encaminharmos para o nosso momento de oração, quero acolher entre nós um novo membro que trouxe a sua transferência para a nossa comunidade, o Niaci. Por favor, Niaci, vem aqui na frente. Vem cá, Niaci, pode vir aqui. Não tenha medo. Inclusive, a pregação vai falar sobre isso, para não ter medo. Tá? Niaci, ele manifestou o desejo de congregar com a nossa comunidade e fazer parte desta igreja luterana. E eu entrego então a carta de acolhida a ele. Eu peço para que alguém do presbitério possa vir saudá-lo e acolhê-lo entre nós. E pode falar também algumas palavras de acolhida. Merci. Prazer estar aqui recebendo você nessa comunidade, né? A comunidade está de portas abertas para você, né? Contamos com você na ajuda também aqui com a gente do presbitério, né? Na ajuda que você possa dar e que você esteja de coração, né? Que a gente tem toda uma estrutura aqui para acolher, né? E trazer a palavra de Deus para todos e para você também. Sinta-se em casa, seja acolhido, tá? Obrigado. Bem-vindo, Niaci. Você possa colocar os frutos de Deus aqui nesta casa, né? De forma reverente, diante do nosso Senhor, queremos agora fazer o nosso momento de oração, o qual eu convido a igreja a nos colocarmos de pé. Podemos fazer de forma comum, como se encontra aí projetado na nossa tela. Senhor Deus, recebe em tuas mãos a nossa confissão, quando nos tornamos indignos da tua promessa. Perdoa-nos e restabelece em nós a unidade contigo. Fortalece a nossa fé e auxilia-nos a compreender o advento da tua chegada entre nós. Por isso, esteja conosco neste momento em que queremos ouvir a tua palavra. Que possamos experimentar a tua presença de amor, misericórdia e salvação. Concede-nos o teu Santo Espírito e desperta em nós o testemunho da tua vontade. Por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares. Nos preparemos para ouvir a palavra de Deus, cantando glórias ao seu sempiterno nome com o hino 379. Oh
Leitura de Isaías, capítulo 7, versículos de 10 a 16. Para quem quiser acompanhar na minha Bíblia, está na página 698 do Antigo Testamento. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não pedirei nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta a fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que o menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Palavras da salvação. Canto 164. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é conselheiro. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é forte, seu nome é Deus forte. Seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Convido a quem puder se colocar em pé para a leitura da aclamação do Evangelho. Um cordial bom dia. Leamos a palavra do Evangelho conforme escreveu Mateus, no capítulo 1, versículo 18 em diante. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta.
Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amado e bondoso Pai, somos gratos por Tua palavra, pelo amor que Tu concede a nós, entregando a este mundo o Teu Filho, por celebrarmos este tempo tão singelo, que é a presença do Natal, o nascimento divino desta criança entre nós. Abençoa, ó Pai, o nosso coração, ilumina a nossa mente, dá que possamos compreender os mistérios do Teu amor e caminhar contigo, rumo às promessas de salvação e eternidade. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares. Amados irmãos, querida comunidade, o anúncio da gravidez de Maria, pela ação do Espírito Santo, semeou temores e dúvidas na vida do casal. Não esqueçamos que, ao receber a notícia da gravidez, Maria, mãe do Salvador, teria entre seus 12 a 14 anos, ainda na sua plena mocidade. E nós percebemos que Deus, ele não impõe os seus planos para as pessoas, pelo contrário, ele respeita as nossas escolhas. Antes de nascer ao mundo, Deus buscou o consentimento do coração de Maria e José para que Jesus tivesse espaço na vida do casal. José, ele é descrito como um homem justo, como um homem obediente às leis. Ele busca cumprir as leis de tal forma que não prejudicasse a Maria. Ao invés de expô-la à morte por apedrejamento, o que competia por traição naquela época, devido a essa causa tão estranha de uma gravidez inesperada, de um filho também que não é seu, ele assume secretamente a responsabilidade sobre si, a vergonha sobre si, cogitando deixá-la de uma forma secreta. Era a sociedade da época, nós podemos questionar o enredo que a história nos traz, mas era o pensamento da época. As leis seriam mais brandas para ele se ele assumisse a vergonha do que expô-la ao apedrejamento. Mas, será que essa decisão de José foi uma decisão acertada? Ainda que ele não soubesse por inteiro sobre o Messias e a decisão de Deus escolhê-los como lar para a criança divina? O que você faria se você nada soubesse do desfecho dessa história e dos planos de Deus e fosse alvo dessa ação divina? José, ele decide tomar o caminho da separação, mas Deus insiste pelo caminho oposto, pelo caminho da unidade. Isto aponta para nós que o discipulado, ele pode contradizer as nossas próprias razões. Nele é preciso desprendimento, obediência, para ouvir e seguir a voz de Deus.
O chamado de Deus na vida de José entra em colisão com as exigências da lei da época e o que José queria cumprir, porque ele era um homem obediente, como traz a Escritura. Mas como você vai cumprir a lei que é justa para a época e ao mesmo tempo querer cumprir a vontade de Deus que entra em colisão com esta lei? O dilema de José também pode ser o nosso dilema. Quando as nossas noções de retidão, do que é correto, do que é justo, entram em colisão com a vontade de Deus, que nem sempre é semelhante às nossas noções de retidão. O que fazer quando o coração nos aponta um caminho, mas a misericórdia criativa de Deus nos aponta para outro caminho? Como nós podemos lidar com o nosso conceito de justiça e comportamento quando estes estão em conflito com a vontade de Deus? Então, esses dilemas não foram só de José. Se você abrir a Bíblia, você vai ver Abraão enfrentando esses dilemas quando é pedido o sacrifício do seu filho Isaque. Se vocês forem na história de Jonas, vocês vão ver este mesmo conflito, Deus pedindo para que Jonas profetize para uma nação ninivita, que era inimiga do seu povo. Jó também, quando ele se vê completamente desvalido de tudo o que ele tinha, ele ainda, na cinza das suas angústias, ele olha para Deus. Se Deus ele indica para nós que fugir dos nossos problemas não é a solução, então esta mensagem ela tem algo a dizer para nós hoje. Poderia levantar aqui muitos outros exemplos em que as nossas razões, as nossas verdades, os nossos princípios caem por terra quando Deus ele entra na nossa vida e fala conosco. Deus ele eclipsa, acentua e problematiza em José uma questão que para ele já está dada como resolvida. Deus sinaliza que nós não podemos e nem conseguimos fugir das questões da nossa vida. Não podemos ter medo ou buscar subterfúgios que trapaceiem as realidades que estão à nossa volta. E ainda que ele queira proteger Maria com a sua atitude, sabe o que é muito confortável? Eu delegar o problema daquela estranha gravidez para ela e sair fora do cenário. Esse é o perigo na nossa vida, quando nós somos colocados diante da frustração, diante da indignação, diante da derrota. Tendemos a ser colocados neste ambiente de negar tudo o que está à nossa volta e fugir desse cenário. Elas empurram a gente, elas empurram os nossos problemas para os outros, para que nós fiquemos numa suposta situação de conforto em meio ao mundo que está desabando à nossa volta. E de certa forma, esta é um pouco da postura de José. Ainda que ele haja com bondade, sair do meio do problema, para ele se tornou a melhor solução. Isso significa que também nós, tudo conspira para que a busca de soluções mais confortáveis, de atalhos melhores, evite nos colocar para dentro do epicentro da dor, do epicentro do problema. Para José, para que a alma dele não acumulasse tensões, não refletisse em mágoas exteriores, sem saber, foi muito mais fácil o caminho da fuga do que entrar pelo caminho de Jesus. José ele confiou demais na sua intuição, porque ele viu seus sonhos e a sua esperança sendo despedaçados por inteiro. A contrariedade alastrou-se no coração dele e ele parece querer se esconder e esquecer o ocorrido.
Sentimentos semelhantes tomam a nossa vida quando nós não encontramos saídas diante do inesperado que está à nossa porta. Mas um sonho redireciona José e reconstrói os seus planos. A notícia do anjo transforma o seu pensamento. Agora, sem resistência, o coração de José se converte ao projeto de Deus e, com amor, ele prepara a sua casa para recepcionar aquela criança. José assume ser pai do menino e instrumento de Deus. Maria também havia sido reticente quando ela foi visitada pelo anjo. Ela também achou estranho as circunstâncias das quais Deus ele queria trazer para este mundo aquela criança. E tanto José quanto ela acolhem a notícia do anjo de Deus e permitem. Isso é o bonito dessa história. Permitem que a história de Deus entre e faça parte na história do casal. Quantas vezes nós fazemos isto? Quantas vezes as nossas vontades caem por terra, nós as abandonamos por inteiro, para que a nossa história dê passagem para a história de Deus. Deus ele aponta para José que a fonte do conflito que ele está vivendo, na verdade, é a fonte da redenção dele. O suposto problema que lhe arranca lágrimas de dor vai encher a face dele com lágrimas de esperança, de amor e de paz. O caminho que lhe parecia inseguro se converteria em caminho de luz e salvação. Quantas vezes nós entramos num beco sem saída e tantas vezes não conseguimos sair dele, mas no momento oportuno aquilo se tornou uma escolha acertada. Deus ele trabalha em nós os ambientes de frustrações, de angústias e de caminhos incertos, quando nós deixamos a história dele fazer parte da nossa história. Como resistir agora diante desse sonho? Quando Deus me solicita a entrada de uma criança especial em minha vida, em minha casa. É por esse motivo que José ele decide correr o risco de se tornar um desobediente aos olhos do mundo para prestar obediência aos olhos de Deus. Ele compreende que é inútil e sem valor preservar a honra sem Deus. É inútil e sem valor cristalizar uma história de vida que pode muitas vezes ser uma vida de grandes conquistas e progressos, sem que essa história faça parte de um projeto maior, que é o projeto divino, que é o projeto do reino de Deus. Vocês compreenderiam também dessa forma para a vida de vocês? Amada igreja, queridos irmãos, noutras situações nós também experimentamos o âmago de indecisões, de incertezas que José experimentou. Porém, quando Deus tomou parte da decisão de José, novo horizonte se abriu para ele e todo medo e insegurança se dissiparam por inteiro. José se colocou disposto a ouvir a mensagem de Deus, porque o seu coração havia se tornado um flagelo para a nossa fé. Quando o nosso coração flagela a fé, saiba ouvir aquele que está falando contigo, que é Deus. Ele decidiu seguir contra os seus planos pessoais, porque nada na imensidão deste nosso mundo poderia ser maior do que aquele bebê gestado no pequeno ventre de Maria. A sua vida toma outra direção e ele se movimentou em direção aos planos e sonhos que não eram seus, mas que Deus iria construir com o casal.
José suspende tudo o que para ele é pessoal e especial e age com confiança, entrega e dependência das mãos de Deus. Assim, a história de José é a nossa também. Quando as promessas de Deus questionam as nossas verdades. Quando a passagem de Deus pela nossa vida questionam os nossos princípios e valores. Quando isso acontece, pode ser que o nosso mundo desabe. Mas a grande pergunta é: do que você é capaz em nome do discipulado e do Cristo, que pede permissão para nascer na sua vida? Todos nós podemos ter histórias de desafetos, conflitos, feridas, indecisões, mas nós também somos constantemente desafiados a confiar mais em Deus do que em nós mesmos. De certo, a graça de Deus e seus anjos a todo instante buscam inferir em nós orientações para que tenhamos experiências profundas da fé em Deus. Se nos tornamos capazes de ter abertas as portas da nossa alma para que Deus nos conduza, também poderemos ter, diante deste mesmo Deus, as linhas da nossa história serem escritas pelas mãos do Criador. E como é belo a gente perceber que em nada em nós nos movimenta em direção a Deus, mas tudo em Deus nos movimenta em direção a Ele. Amados, quando Deus ele entra na nossa história, Ele cura feridas. E Ele prepara o nosso coração para ser berço de toda a criação que está contida no nascimento desta criança. Mestre Eckhart, grande místico e frade dominicano da Idade Média, bem anterior a Lutero, ele dizia que quando você está pronto, Deus entra sem demora e hesitação em sua vida. Ele não está mais longe do que com as mãos na porta do seu coração, pronto para abrir, quando você perceber que Ele está ali. Mas Deus, Ele só pode participar desta vida quando esta vida está numa completa ausência de imagens e privilégios, ou seja, é preciso limpar tudo em nós. É preciso haver o nada em nós, para que do nada em nós tenhamos o tudo em Deus. Por isso, quando nós abraçamos a completa ausência do tudo em nós, nos tornamos livres para receber Deus, ser preenchidos por Deus. E essa faxina, essa limpeza interior é extremamente importante como mensagem desta época de Advento e Natal. E ele vai dizer, quando isso acontece, quando Deus, do nada em nós, nos preenche com tudo o que Ele é, o olho com que eu vejo Deus é o mesmo olho com que Deus me vê. O meu olho e o olho de Deus são um olho, um ver, um conhecer e um amar. Que coisa mais bonita, né? É extremamente belo nós sabermos que nós precisamos nos esvaziar para que sejamos plenos. Deus, Ele espera contar conosco onde nós estamos. Você não precisa fazer grandes prodígios, grandes milagres para mostrar para Deus que você é um discípulo do seu amor. Nós precisamos decifrar as mensagens dos anjos de Deus que vêm até nós. Quem sabe seja visitar um doente. Quem sabe confortar o desalentado, apoiar o necessitado, testemunhar e zelar pela missão sagrada da missão de Deus aqui neste mundo. Nós nunca vamos descobrir os sinais da mensagem se nós não formos capazes de manter
os olhos, os ouvidos, o coração abertos para a voz de Deus. Por isso o texto de hoje nos desafia a termos ouvidos da fé, para que nós saibamos encontrar Deus a partir do que nos causa também angústias e dores. Nisto, a fé é uma boa direção para nós e a oração é um caminho para que o Espírito Santo encontre morada em nós. Não por último, enquanto você se prepara para o Natal e para receber com ele a criança divina, se pergunte sobre o que acontece quando Deus intervém em seus planos e decisões. Deus, ele se interessa pela sua causa. Ele se interessa pela sua vida. E muitas vezes você não enxerga que Jesus quer fazer também parte dela. Se Deus é tudo o que você precisa, seja vigilante. Nunca feche para si mesmo a sua história de vida, para que ela faça parte da história de Deus. Pois aquele que abre a sua vida para Deus, nesta vida, nesta história, vai se abrir muitas possibilidades de viver o discipulado, talvez de forma tão obediente, de maneiras nunca imaginadas. Deixe Deus sonhar dentro dos seus sonhos. Deixe Deus ser o anjo que fala contigo e te orienta noturnamente para que você acorde numa nova vida com Ele. Deus quer te orientar, transformar, conduzir. Quem sabe, quando nós fizermos isto, tenhamos a magnitude, o desfrute de ouvir aos pés dos nossos ouvidos palavras angelicais que foram ouvidas por José, quando o anjo disse: não tenha medo, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Que os anjos de Deus sejam vozes divinas em nossos sonhos, em nossos projetos de vida. Amém. Diante da pregação, queremos professar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queiram tomar os seus lugares. A oferta de hoje é uma oferta sinodal. O Sino do Sudeste oferece apoio aos campos de atividade ministerial. Visitar, acompanhar, planejar, avaliar, celebrar e auxiliar na sustentabilidade daqueles que não são autossustentáveis são formas de exercer este apoio. Sua oferta pode ajudar neste cuidado e missão, além de possibilitar a vivência da fé de irmãos e irmãs em pequenas e distantes comunidades. Só lembrando que, se alguém desejar fazer alguma doação aqui para a nossa comunidade, a gente pede então que coloque dentro do envelope para a gente diferenciar os destinos. Que Deus abençoe dádivas, doadores e o destino das dádivas. Já temos o número 300.
Igreja, pergunto a vocês, tem algum motivo que vocês queiram lembrar neste momento de oração e intercessão? Mais algum outro pedido de oração? Como é o nome, Ulisses? Cristiano? Certo. Senhor. Pode. A Silvia tem. Bom dia, pastor. Bom dia, comunidade. O senhor falou há pouco tempo dos com vergonha, eu sou dos sem vergonha. Mas eu faço isso com um testemunho de alegria a Deus por aquilo que aconteceu na minha família. Há 2 semanas, a árvore de Natal já foi confeccionada, então, portanto, os ares do Advento, do Natal, já existem. Mas eu tenho 2 filhas. A filha mais velha, ela já está pelo menos uns 6, 7 ou mais anos fazendo alguns tratamentos, o pessoal da Unicamp, da USP, mas não foi possível a gravidez. E agora ela também, 2 anos e pouco, ela se colocou na lista para adotar alguma criança. E nessa semana, para minha alegria, eles chamaram e entregaram o Nicolas. Só que o Nicolas é N-I-C-K-O-L-A, Nicolas, com C-K. Então é um menino bonito, que se vocês vão conhecer logo mais. Então a minha família está muito alegre. Então eu sei que muita gente se alegra com notícias alegres, e eu gostaria de dar esse testemunho da minha alegria perante Deus, a minha gratidão a Deus, tá? E também para aqueles que se alegram com notícias alegres, que eu possa trazer esse testemunho, que tem um pouco, de repente, com a sua prédica de hoje, pastor. Então, quero agradecer aqui esse espaço que vocês me dão, mas quero dizer que o meu coração está cheio de alegria pelo advento, que sempre é importante, e
um advento especial, com uma criança. Agora a Bianca, a Bibi, já tem uma companheira, tem o Nicolas. Então eu tenho agora um casal de netos. Muito obrigado. Obrigado. Vamos lembrar, né, por esse presente especial na família, né? Nicolas. Mais algum pedido? Vamos então nos colocar de pé e fazer nosso momento de oração. Amado e querido Deus, a Ti somos gratos porque sempre estás conosco para nos orientar, corrigir, perdoar, cuidar e amparar. Somos gratos pelas colheitas da vida, pelas bênçãos que Tu concedes diariamente a cada um de nós. Aqui lembramos ainda ontem a bênção que nós tivemos com a confraternização dos grupos da nossa comunidade. Também aqui o testemunho deste presente divino, o Nicolas, que Tu concedes à família de Odaí. E sabemos, ó Pai, que são inúmeras as Tuas graças que assistem a nossa vida e o nosso coração. Somos gratos pelos dons que nos destes, os quais esperas que sejam também colocados para servir o Teu reino. Cinja-nos, Senhor, com o Teu amor, preencha-nos da fé verdadeira e permite que a esperança nos aponte para a manjedoura da criança divina. Coloca a Tua presença amorosa junto às nossas famílias, para que cada lar colha os frutos da Tua bondade e vontade. Abençoa o nosso trabalho, a Tua Santa Igreja e todos que nela se dedicam com zelo. Ajuda-nos a perceber a Tua graça e que a gratidão nos coloque a serviço do Teu reino aqui neste mundo. Prepara a nossa vida e a nossa casa para a chegada do Teu Filho entre nós e que saibamos recebê-lo com humildade. Oramos também, Senhor, para que as Tuas mãos cuidadosas estejam junto aos doentes, aos acamados e junto às pessoas que passam por todas as dores e privações, seja do corpo, da mente e da espiritualidade. Aqui lembramos pela vida e saúde de Marcelo Jimenez, de João Paulo Leardini, também de Cristiano, que se encontra em processo de recuperação. Ampara, ó Pai, dê-lhes ânimo, restaura-lhes a saúde, segundo a Tua vontade. Seja juntamente com os que padecem no abandono, na discriminação, e envia mãos solidárias que os acolha e lhes sopre vida digna. Guia todas as lideranças do mundo para que promovam a unidade e serviços públicos dignos ao povo. Restabelece o entendimento onde há conflitos, pacifica os corações que pulsam pela violência e ajuda-nos na busca de uma sociedade inclusiva e fraterna. Envia-nos, ó Pai, como Tuas testemunhas ao mundo, para que proclamemos o amor mútuo e o amor por toda a Tua criação, na consciência de que devemos zelar por tudo o que permite a nossa sobrevivência. Receba as nossas orações expostas em palavras, mas as compreendidas e guardadas na mente e no coração. Tudo o entregamos a Ti, por Jesus Cristo, Deus conosco e Salvador, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos agora proceder com o momento da liturgia da ceia. Eu vou dar uma pausa para vocês sentarem, mas daqui a pouco eu peço para vocês ficarem de pé de novo. Nos coloquemos de pé. O Senhor esteja convosco. Elevemos o nosso coração a Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, cantando: Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo és, Senhor. Na noite em que foi traído ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, partiu, rendeu graças e deu ao grupo, dizendo: Tomai e comei dele todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Logo depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e deu ao grupo, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós, até que ele retorne com seu poder. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar, ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Amém. Guia-nos, Senhor,
para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Cristo em Cristo, seja-te, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Queiram tomar os lugares. A palavra de Deus nos diz: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, ali entrarei, cearei com ele e ele comigo. O convite para celebrarmos a mesa sagrada desta comunhão com Deus é somente de Deus e não da igreja em si. Cristo é Senhor da ceia. A igreja compartilha com o Senhor da ceia. Por isso, cada um de nós, se viemos de outros espaços religiosos, somos chamados a sentar nesta mesa sagrada, porque é Deus e não a igreja luterana a proprietária desta comunhão. É Deus quem nos dá, é Deus quem nos recebe, é Deus quem nos alimenta. Vinde, pois tudo já está preparado. Enquanto nós celebramos a partilha da comunhão, Stefano ele vai conduzir a comunidade com hinos. Espero que eu vou anunciar a comunhão para todos juntos, tá? Recebam aí. Tomai, comei e bebei. Isto é o corpo e sangue do nosso Senhor, que é dado por nós. A palavra de Deus nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho por nós, para que todos tenham a vida eterna. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós, que sobre vós o Senhor levante o rosto e dê a paz.
Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém. Isto é o corpo e sangue do nosso Senhor. Tomai, comei e bebei. Assim diz o nosso Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós o Senhor levante o rosto e conceda a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém. Oremos. Amado Deus, somos gratos pela ceia que nos fortalece, somos gratos por participar dos nossos sonhos e nos orientar no caminho da vida. Somos gratos por viver esta comunhão segundo a Tua palavra. Dá que a mensagem anunciada por Teu Filho, o Verbo encarnado, esteja presente em nosso coração e também em nossas ações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tenham a bondade de tomar os lugares. Bom, nossos avisos. No próximo sábado é dia 24, véspera de Natal. E nós celebraremos aqui o nosso culto. Às 17 horas será em língua alemã e às 19 horas em português. No dia 25, que é domingo, não teremos culto presencial, mas a comunidade irá receber o link do culto de Natal transmitido pela ISLB, com início às 9 horas da manhã. E no dia 31, também teremos nosso culto de gratidão, que será somente online, transmitido às 19 horas.
os dados financeiros da nossa igreja. As nossas contribuições de dezembro, tendo em vista as entradas e saídas, alcançaram um total de 101% de entrada diante das despesas até então previstas e registradas. Recordamos que este gráfico tem o seu bom percentual devido aos bazares realizados pelo ASE, soma que pertence ao grupo de senhoras. E também tem os gráficos aí de outubro e novembro para a gente verificar como foi o nosso desempenho. Ofertas de louvor. Na tela seguem os dados da nossa igreja para que sejam feitas as doações e contribuições. Elas podem ser feitas através do Pix, pelo CNPJ ou via depósito ou transferência bancária para a conta da nossa igreja no Banco Itaú. O que nos anima a ofertar é o texto de 2 Coríntios 9, 7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A diaconia, recado da diaconia. Bom dia, querida comunidade. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças a meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Romanos 1:1. Em nome do grupo da diaconia da comunidade luterana de Campinas, trago esse relatório com o objetivo de demonstrar os resultados da campanha de Natal que foi lançada em setembro desse ano, bem como do bazar beneficente ocorrido no último sábado, dia 10. Dedicamos esse relatório à memória de nossa querida Dione Krembel Salvador, falecida em fevereiro deste ano, ao seu esposo Luiz Carlos Salvador, a dona Ernestina Krembel e demais familiares. Começo dizendo que a diaconia, ensinada nos exemplos de Cristo, não pertence ao grupo de diaconia, nem à igreja, mas unicamente a Deus. Ela é obra de Deus, no qual somos chamados e chamados a participar. Em 1 João 4,9 lemos: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Cestas de Natal. Estando atualmente com 107 famílias em nosso cadastro, e nos últimos meses sendo possível doar apenas 15 cestas mensais, pensamos que para o Natal seria bom avançarmos nesse número e tentar arrecadar suficiente para 50 cestas. Alguém aqui adivinha se for uma alcançar um objetivo ou não? E quanto mais ou menos? Pense um pouquinho, por favor, depois eu falo. Não só atingimos o objetivo, como ultrapassamos e muito a quantidade. Grande foi a alegria quando chegamos ao número de 101 cestas de Natal. Fruto de doações feitas por essa comunidade, bem como de membros que divulgaram a colegas de trabalho e que também se sensibilizaram e nos ajudaram a compor todas essas cestas. Tivemos também uma doação muito especial do Lar Luterano Belém, no valor de R$5.000, e também no nosso grupo de Oase, no valor de R$1.000. As 50 cestas foram montadas aqui no mezanino da igreja, no sábado, dia 3. E no domingo, dia 4, alguns membros do presbitério ajudaram a descê-las para o átrio. E na terça-feira, foram entregues no complexo PLS, onde as famílias já estão retirando as cestas. É muito confortante ver mãos estendidas em favor do necessitado. Podíamos dizer, como é bonito isso. Bonito mesmo seria se não precisássemos de tanto para ajudar, pois quanto mais precisamos para ajudar, é porque muitos aí fora estão passando por dificuldades. Dificuldades na coisa mais básica, que é o alimento diário. Com certeza não queríamos ver tanta necessidade. Porém, se essa realidade bate à nossa porta,
É sim muito confortante para eles que possamos estender nossas mãos, e confortante para nós ter mãos estendidas, como aconteceu nesta campanha. Arrecadamos 410 quilos de alimentos, 50 panetones, 60 caixas de bombons, 50 barras de sabão em pedra, 120 sabonetes e 60 tubos de creme dental. E arrecadamos em dinheiro R$ 9.802,69. Compramos então R$ 1.850,20 em alimentos para completar as 50 cestas. Adquirimos mais 51 cestas prontas, no valor de R$ 120,54 cada, já incluído nesse valor panetones e caixas de bombons, no total de R$ 6.228,45. Ainda sobraram alguns alimentos para serem doados a pessoas que passam pedindo aqui na igreja diariamente. O saldo em dinheiro dessa campanha, no valor de R$ 2.554,04, será utilizado na manutenção das cestas dos próximos meses. E com poucas palavras, mas com o coração muito confortado, registramos aqui nossa imensa gratidão a esta comunidade e que esse agradecimento também chegue aos doadores de fora. Sobre o Bazar Beneficente. Aconteceu no último sábado, dia 10 de dezembro, das 10 às 13 horas. A organização se deu nos dias 3, 6 e 7 de dezembro. No dia 10, iniciamos os trabalhos às 7 horas da manhã, para organizarmos o setor de doação, onde são ofertadas peças menos conservadas de forma gratuita. Havíamos pensado em não fazer esse setor neste ano por causa do tumulto causado ao precisarmos guardar volumes, pois o pessoal passava na doação primeiro, pegava o que precisava, depois ia até o setor de compras para fazer a compra. E ficava um tumulto de pessoas lá para deixar as sacolas, né? Então, causava tumulto, então resolvemos não fazer. Porém, mudamos a logística e passamos a abrir o setor gratuito a partir das 10h30, ou seja, meia hora depois de abrir o bazar de vendas e sem guarda de volumes. Funcionou bem e, de certa forma, evitou-se um pouco de tumulto. Esse setor tem sido de muita importância aos que não podem pagar pela peça. Mais uma vez, ouvimos elogio quanto à qualidade de nossas peças e muito obrigado mais uma vez pelas doações, que são peças muito boas mesmo. Tá? Total, foram vendidas 1.427 peças e doadas aproximadamente 1.200 peças. Foram 170 pessoas visitando o bazar e um cachorro, que acho que ele adivinhou, pois este ano tivemos um novo setor, o setor de pets. No dia do bazar, contando com o grupo de diaconia, tivemos 21 pessoas ajudando para que o bazar transcorresse da melhor forma possível. Total arrecadado, R$ 4.495,25. O grupo de diaconia da comunidade de Campinas se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos e deseja que Deus, em sua infinita misericórdia e amor, conceda a todos aqui presentes, e especialmente a quem esta ajuda for alcançar, um abençoado tempo de Natal e um 2023 repleto de belas realizações. Campinas, 18 de dezembro de 2022. Muito obrigado. Cadastro de membros da ISLB. No próximo ano, a ISLB vai disponibilizar um sistema de cadastro único dos membros, visando otimizar as informações de todas as paróquias em âmbito nacional.
Por isso estamos atualizando as informações dos nossos membros aqui, da nossa comunidade. Ali no átrio tem uma ficha cadastral. Ela tem muitas informações. Essa ficha foi passada pela ISLB, então tem muitas informações que talvez a gente não tenha, tipo sanguíneo, tem alguns exemplos. Então, para a gente não se assustar com isso, colocar as informações que a gente sabe que são mais importantes, de contato, para a gente conseguir fazer esse cadastro. E já o ano que vem, eu acredito que no primeiro trimestre, esse aplicativo aí já está, não sei se tem a data aí, vai estar disponível. Já está pronto? Do cadastro. Esse de cadastro, se eu não me engano, eu acho que é em março, não é isso? Tinha uma previsão ou não? Bom dia a todos. Esse cadastro já está praticamente concluído em termos de experiência, né? Tivemos paróquias, vou citar aqui que foi a de Petrópolis do Rio de Janeiro, que se prontificou a fazer o piloto, porque eles já tinham tudo digitalizado. Então a paróquia de Petrópolis estava com tudo em ordem, então ela está sendo um piloto aí para experimentar. Então a gente espera que no primeiro trimestre do ano que vem, ele já esteja disponível para o Brasil inteiro, né, com esse teste feito. Então a gente está adiantando, para não ter que pedir lá em janeiro, fevereiro, a gente já está pedindo já. Levem esses folhetos para casa, como está no átrio. Como o Devanir contou, não se assustem com tantas informações pedidas. Lá pede tipo sanguíneo. Se não souber, não tem problema, né? Vamos colocar o principal, que é nome, telefone, e-mail, se é filho de quem, neto de quem, porque a gente está construindo as árvores, né, dentro do próprio sistema. Então é isso. Ah, não sei tal coisa, não vou levar. Não, traz do jeito que você conseguir. Aquilo que a gente achar que era extremamente importante, que você não colocou, a gente vai te telefonar, pedir para você ver se você consegue, tá bom? Mas aí para a gente ajudar. E como a gente disse ontem à noite, todo ano o presbitério, o pastor, tem que mandar um relatório dos membros da comunidade do ano que passou. A gente vai ficar livre disso, né? Já vai estar pronto, a gente vai colocar uma vez só, vai atualizando, quando nascer criança, quando falecer alguém e tal, mas aí a SLB e o Sínodo tem tudo lá para eles fazerem as pesquisas e os investimentos, tá bom? Obrigado, gente. Cada membro da família tem que fazer o seu cadastro, seria isso? A ficha é individual, não é por família, tá? Tem as informações para devolução e pode ser feito também, a devolução pode ser pelo WhatsApp ou tem o contato para ser devolvida a ficha. Sobre os calendários de 2023, eles já estão prontos, estão ali no átrio. Teve um custo, lógico, de R$ 9,50. E quem quiser contribuir para a gente, para nos ajudar com esse custo, ajudar a comunidade a cobrir esses custos, tem uma caixinha ali, ou pode fazer Pix também, se quiser, né? Identificando. O custo foi de R$ 9,50. E quem quiser tirar ali, que ainda não tirou, pode retirar. Projeto Timóteo. Quer falar aqui, irmãos? Querida comunidade, mais uma vez, um cordial bom dia. O meu nome é Welson Silva, eu sou da comunidade de Guarulhos, pastoreado pelo pastor Tiago Jasque. E desde o ano passado, observando a tendência de crescimento da demanda da nossa denominação por pastores, e
uma oportunidade que apareceu também junto à Faculdade Luterana de Teologia, com o programa Conectar, que era um programa de bolsas de até 75% para estudantes de teologia. Nasceu esse projeto, né? E esse projeto nasceu dentro da comunidade de Guarulhos. Primeiro foi escrito a 4 mãos, junto com o pastor Tiago. A gente levou para o presbitério da comunidade de Guarulhos, foi aprovado, e depois foi apresentado na própria comunidade, que foi recebido também com louvor, com empolgação. Em seguida, a gente passou a divulgar esse projeto também numa outra paróquia do nosso sínodo, que foi na paróquia de São José dos Campos. Lá também foi recebido com entusiasmo. E agora a gente chegou aqui para apresentar. Então, em que consiste esse projeto, Timóteo? Basicamente, é uma proposta de captar recursos junto às comunidades para que eu consiga me manter lá em São Bento do Sul, no período de 4 anos e meio, que é o período de curso de estudo de teologia. Então, eu já falei para vocês sobre esse programa Conectar, que é um programa da própria Faculdade Luterana de Teologia. Sem ele, a mensalidade do curso para 2023 ficaria em R$ 2.460. Impensável para qualquer pessoa de nível médio no sentido socioeconômico. Porém, com o desconto de até 75% na mensalidade, essa mensalidade cairia para R$ 615. Lá eles têm alojamento no valor de R$ 240, e aí somam despesas com saúde, alimentação, transporte e reserva para voltar para casa no final de cada semestre. Enfim, a gente precisaria de aproximadamente R$ 1.500 por mês para conseguir se manter. A gente já conseguiu praticamente mais da metade desses recursos, e aí o Guilherme sugeriu apresentar também aqui esse projeto, entrou em contato com o senhor Nelson, carinhosamente chamado de Nelsinho. Vou tomar a licença, né, para usar esse adjetivo também. Enfim, e essa é a ideia, né? E pedir aos irmãos que nos ajudem nessa empreitada, porque eu já sou formado em filosofia, atualmente estou fazendo doutorado em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, ali em Guarulhos, e é basicamente uma mudança de rota, né? Deixar de lado a carreira universitária para investir o tempo, os recursos e a vida no reino de Deus. Então, se a igreja está precisando, eu tenho 32 anos de idade e eu estou aqui dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Só que não dá para fazer isso sozinho. Eu preciso da ajuda da comunidade, da igreja, e a contrapartida seria, do ponto de vista mais prático, vir a cada semestre aqui em Campinas e apresentar um relatório de prestação de contas de como que foi o semestre no sentido das aulas, como que foi a inserção nas comunidades, o trabalho que a gente tem também de grupos de estudo bíblico junto à casa dos próprios professores. E é um estudo em período integral, que exige dedicação exclusiva, e aí fica sugerido as formas de contribuição também. A gente vai passar esses folders para os irmãos terem
uma ideia, né, sugestões de contribuição de 30, 50, 100 reais ou outro valor por mês, que assim os irmãos desejarem. Enfim, estou aqui humildemente, em nome de Jesus, pedindo o auxílio dos irmãos e, sobretudo, eu quero expressar a minha gratidão a Deus, a minha gratidão à comunidade como um todo, especialmente ao presbitério e mais especificamente ao pastor Luciano, por ter aberto as portas para a gente divulgar esse projeto. Glórias a Deus e, sem palavras, simplesmente expressar a gratidão. Muito obrigado. Pessoal, rapidinho, como teve a confraternização ontem e sobraram um pouco de lanche, precisava de ajuda depois para alguém me ajudar a levar lá na praça para o pessoal lá da rua. Por favor, se alguém puder compartilhar comigo essa ajuda aí, sozinho eu não vou conseguir não, tá bom? Obrigado. Findados os nossos avisos, vale ressaltar e lembrar, de fato, as vocações, elas têm sido não um caminho prioritário, né? Porque agora a gente sabe que universidades, muitos cursos nós podemos fazer dentro de casa, né? Mas a teologia ainda não é um caso desse, pelo menos na ISLB, né? E a gente sabe que também seguir por esse caminho tem seus bônus, mas também tem os seus ônus. É um custo extremamente relevante para que algum estudante possa concluir este curso, né? Graças a Deus que é 4 anos, né? Eu peguei 7 anos, né? Eu fiquei mais tempo, quase o dobro, né? Mas a gente sabe que isso tem um custo muito alto para quem quer estudar. Então, está aí feito o convite e também o desafio para a comunidade de poder abraçar esta empreitada aí dele e de outros que por vir aí aparecerem na comunidade com esta vocação de servir a Deus. Nós queremos então agora nos despedir e lembrando que essas semanas os ares de Natal chegam cada vez mais perto de nós e que possamos vir no sábado aqui celebrar este dia tão belo para a comunidade, até porque também é o nosso último culto presencial do ano, né? Depois os nossos outros cultos são cultos que vão ser transmitidos, culto online, mas é o nosso último culto em que nós vamos nos reunir enquanto comunidade aqui neste tempo, neste ano de 2022. Vamos nos despedir, nos coloquemos de pé e receber a bênção de Deus. Lembrando que no final da celebração, quem quiser ter mais informações sobre o projeto Timóteo, né, pode procurar vocês, o Guilherme e o Elcio aí no final da celebração, tá bom? A bênção de Deus nos diz, nada te turbe, nada te espante, quem Deus conhece, nada lhe falta. Nada te turbe, nada te espante, pois só Deus basta. Que a graça e o amor de Deus, que vai além do nosso entendimento, purifique o nosso coração e os nossos lábios. Que Deus seja conosco em nossa vida de fé, nos abençoando sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que possamos ir na paz e no amor do nosso Deus, servindo a Ele com alegria. Amém. Vamos ainda ao nosso canto final, queriam tomar os seus lugares. Rejubila, filha de Sião.